Olha, gente, vamos trazer agora um destaque internacional no nosso 3 em 1. A União Europeia congelou o acordo comercial com os Estados Unidos após a Suprema Corte norte-americana derrubar as tarifas impostas por Donald Trump. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Luca, seja bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Ainda assim, o presidente norte-americano voltou a ameaçar elevar ainda mais as taxas. Traz mais detalhes para a gente, seja bem-vindo. Uma boa semana, meu amigo. Uma boa semana também a você, Cássio, a todos que nos acompanham aqui no nosso 3 em 1. De fato, uma queda de braço, entre o Executivo e o Judiciário norte-americano depois dessa decisão da Suprema Corte de inconstitucionalidade em relação ao tarifaço de Donald Trump, que foi aplicado já no ano passado na vasta maioria dos países. A Europa também não foi poupada e agora há essa suspensão. Mas Donald Trump dobrou a aposta, falou que 15% então vai ser aplicado em relação às tarifas recíprocas globais. A União Europeia, que já paga os 15% e que estava visando fechar um acordo com os Estados Unidos, isentando alguns itens, espera essa decisão judicial, porque no fundo pode acabar pagando menos ou pagando nada, se isso for de fato confirmado pelos juízes, for implementado e depois visto até mesmo pelo legislativo. Nesse sentido, então, há essa paralisação por hora, mas vale dizer que há uma fragmentação muito grande dessa relação transatlântica, não só por questões econômicas. As questões econômicas agravam ainda mais tudo isso, mas a Europa se vê distanciada de Donald Trump por conta da postura tomada pelo seu governo em relação à Ucrânia, até mesmo em uma visão mais benevolente com o presidente Putin do que deveria, pelo menos na visão dos europeus, além das questões relacionadas à Groenlândia, o território que é no continente norte-americano, mas é administrado diretamente pela soberania da Dinamarca, o Reino da Dinamarca. Então, são muitas questões que complicam esta votação. O Parlamento Europeu e as diversas comissões que fazem as análises deste caso estão ainda esperando. Vamos ver como isso se resolve internamente nos Estados Unidos antes de uma definição para outros países que têm conversado entre si para tentar suprir as faltas que os norte-americanos representam como mercado consumidor e até mesmo na sua relação econômica completa, né? Considerando esse tarifaço dificultando toda a questão bilateral entre os países. Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Recém comecinho da semana, Luca Bassani estará muito ainda ao longo dos próximos dias aqui no nosso 3 em 1. Bom, o Fábio Piperno, Donald Trump, de certa forma, ele acabou levando o tom devido a essa decisão da Suprema Corte em derrubar, claro, né, as tarifas. Tem também um detalhe importante que a gente tem que levar em conta, o que ele falou, que ele promete mais tarifas caso alguns países queiram brincar com ele sobre as negociações, ou seja, deu um recado muito claro. Olha, eu sofri um revés aqui na justiça norte-americana, mas também agora, quem quiser negociar comigo, quem quiser brincar, eu vou retaliar de novo. Os argumentos dele vão ficando cada vez mais enfraquecidos, tanto pela pressão interna, e a Suprema Corte, ela foi em linha com muitos setores empresariais e principalmente de importadores americanos, quanto também de pressões externas, porque o mundo vai aprendendo que não se deve negociar e fraquejar como Ursula von der Leyen fez no começo. Então ela foi lá e praticamente entregou a União Europeia de bandeja para esse apetite tarifário aí do presidente Trump. Ao contrário de Brasil, Índia, Canadá, de muitos outros países que falaram não, nós vamos pagar para ver. E aqui no Brasil, inclusive, nos últimos dias circularam de novo, enfim, lá na internet é tudo eterno, né? Por exemplo, uma declaração do governador Tarcísio lá atrás dizendo o Brasil tem que dar alguma coisa para o Trump, o presidente Lula tem que ceder alguma coisa, porque Trump é um negociador que quer vantagem. Perfeito, Piperno. Inclusive, gente, 5 horas em ponto no horário de Brasília. Pessoal da rádio que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso querido 3 em 1. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia nessa próxima hora com muita informação ao vivo, muito debate para você, é claro, formar a sua opinião e participar junto aqui conosco. Bom, meus amigos, a gente está falando sobre as decisões, as últimas manifestações por parte do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, prometendo tarifar ainda mais os países que resolverem jogar após a decisão da Suprema Corte norte-americana em derrubar aquele tarifaço que foi imposto pelo governo norte-americano. E aqui o
Brasil vai apostar boa parte de suas fichas no encontro que vai ocorrer entre Lula e o presidente dos Estados Unidos em março, lá na Casa Branca. O governo brasileiro deve investir no diálogo permanente entre os dois presidentes para avançar no assunto e, é claro, colher frutos. O tom a ser mantido daqui para frente deve ser o semelhante ao adotado por Lula durante a coletiva que ele concedeu lá na Índia, onde defendeu a conversa e diplomacia com Trump. E o sucesso de uma nova rodada de discussão a respeito do tarifaço é tida como estratégica, inclusive para o projeto de reeleição do presidente Lula. Alan Gani, eu quero te ouvir em relação também às estratégias aí do próprio presidente Lula. Há uma reunião onde eles vão ficar frente a frente. É claro que essa decisão da Suprema Corte, de certo modo, muda um pouco o tom dessa conversa, já que o presidente Lula precisa ter ganhos políticos dessa reunião, trazer pelo menos na bagagem, na mala de volta ao Brasil, a tentativa de reduzir por zero todas as tarifas, mas é importante também seguir com essa postura cautelosa, meio que no sapatinho, no diálogo, na conversa, para que pelo menos essa derrubada das tarifas seja totalmente benéfica ao povo brasileiro. Exatamente. Não é do interesse do Brasil ficar contra os Estados Unidos, ter uma rivalidade com os Estados Unidos, muito pelo contrário, né? Os Estados Unidos são um grande parceiro comercial, é o segundo, só perde para a China. Quando eu falo parceiro comercial, é em relação à exportação e importação, né? Então, é o segundo país para o qual a gente mais exporta, o primeiro é a China, mas disparado é o país que mais coloca dinheiro aqui dentro, é o maior parceiro de investimentos do Brasil, isso disparado. Tanto é que a Bolsa sobe muito por conta de fluxo de investimentos estrangeiros e boa parte norte-americanos. Então, não é do interesse brasileiro. E veja, com as tarifas em 50%, é verdade que ocorreram exceções, enfim, o Brasil conseguiu lidar relativamente bem com a situação porque conseguiu diversificar sua pauta de exportações, teve saldo positivo na balança comercial. Agora, imagine se a gente não fosse retaliado com tarifas de 40%, 50% pelos Estados Unidos. O resultado seria muito melhor. Então eu vejo que agora o Brasil deve continuar com a mesma estratégia cautelosa, sem retaliações, né? Pela paciência e abrir uma grande janela de oportunidade. O Brasil hoje tem um ativo que os Estados Unidos querem bastante, que é a tal das terras raras. Em contrapartida, a gente consegue, né, o que a gente ganharia com isso? Algum tipo de vantagem comercial. E seria uma relação ganha-ganha, até porque a gente não tem expertise para a exploração dessas terras raras, a gente poderia ganhar com o refino, exploração das terras raras e também com tarifas. A gente tem que estar mais próximo dos Estados Unidos e não enxergá-los como um adversário. Ô Gani, você falou bem essa relação de ganha-ganha, porque o próprio presidente Lula vai nessa reunião tentando voltar para o Brasil com ganhos políticos, econômicos e também diplomáticos. Perfeito. E é claro que isso ele vai utilizar também na sua campanha de reeleição. Tanto que o presidente está destinando esses 3 primeiros meses de 2026 a uma política externa para depois, a partir de abril, se dedicar totalmente à sua política doméstica. Mas precisa, sim, ter mais acordos comerciais, reuniões bilaterais, ter aí pelo menos maiores investimentos, maior número de exportações e tudo isso pelo menos aí o presidente Lula está tentando com essas viagens, tanto para a Índia, agora na Coreia do Sul, e vai tentar ter esses ganhos na viagem em março lá nos Estados Unidos.